celebre ao Senhor nessa noite, pelo sacrifício dele na cruz. Você pode, aplauda bem forte o nome dele. Obrigado, Senhor, te agradecemos, ó Pai. De estarmos mais uma vez na tua casa. Senhor, nessa manhã nós rogamos a tua presença em nosso meio, Senhor. Venha nos visitar, venha estar conosco, meu Deus, venha falar aos nossos corações e que nossas vidas sejam edificadas nessa manhã, meu Pai. Senhor, abençoa os louvores, abençoa a palavra que será ministrada nessa manhã, abençoa a aula também que será ministrada pelos nossos professores. Senhor, que haja crescimento no teu povo nessa manhã, Senhor. Fala conosco, esteja conosco, meu Pai, e fica em nossos corações. Nós te agradecemos, te bendizemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos agora entoar os hinos congregacionais. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Uma semana de bênção, de vitória nesse primeiro dia. Vamos começar cantando o hino 124 da nossa harpa cristã, que está correlacionada com o tema da nossa lição nesta manhã, falando de unidade. 124, vamos adorar o Senhor. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Vamos todos juntos, o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças em bem lhe faz. Todos juntos o louvemos, grande Salvador
cantar com a gente? Vai ser melhor. Sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veras todos. Vai encerrar bem bonito. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que manhã maravilhosa na casa do nosso Pai. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Amém. Diante do Senhor, o Deus das nossas vidas. Aleluias. Que nós já possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele ainda irá fazer, por tudo que tem feito e por tudo que ainda irá realizar em nossas vidas. Amém. Você tem uma palavra de gratidão aí nessa manhã? Então vamos expressar ao Senhor. Aleluia. Mais palmas, vamos lá. Aleluia. Somos gratos, Senhor, por tudo que fazes, por tudo que tu és. Vamos juntos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Oh, Senhor, pertencemos a ti. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, Senhor, eu te agradeço, Deus. Vamos lá. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Diga bem forte. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das
igreja do Senhor, louvando nessa manhã. Tudo a Ele. Aleluia. Que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos. Que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Diga a Ele. Te pertenço, Deus. Vamos aplaudir e glorificar a Ele, a gratidão de todos os nossos dias. Que a cada manhã nós possamos dizer: Senhor, somos gratos. Nós somos gratos, Senhor, por Tuas misericórdias, por Tua graça em nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Senhor, amém? Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, aleluias. Nós te amamos, Jesus. Possamos estar bem pertinho do Senhor Jesus. Aleluia. Queremos estar aos Teus pés. Não há lugar melhor, Pai. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Pra Ele te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Moça, não precisa essa limpeza toda aqui não, hein? É? Ah, tá bom. Então vamos lá. Meus queridos, eu quero, antes dos irmãos, tomem um assento por bondade, por um momento. Eu queria dar um aviso aqui para os irmãos. Coloca para nós aí, por gentileza, a imagem. Quem lembra aqui, o pastor Gilson trouxe uma palavra para nós, domingo passado. Tivemos a ministração e logo depois Deus usou muito o nosso pastor para falar como muitas vezes a gente vive uma vida muito rotineira na presença de Deus, sem mudança, sem atitude. E às vezes a gente precisa tomar uma posição espiritual. Nós estamos estudando o livro de Neemias. Ninguém tem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Na área espiritual a gente também precisa de uma atitude diferente. Eu quero que coloque aí, por gentileza, essa divulgação. Nós queremos convidar a igreja a partir do dia 31 de maio para um mês, vai dar mais ou menos 1 mês e 2 domingos, 1 mês de propósito, de jejum aos domingos, na presença do Senhor, e você vai fazer o seu propósito. Então, cada domingo, a partir do dia 31, os irmãos estão lembrando que domingo que vem é o Cibete, né? Então, é uma grande festividade que nossa igreja promove, e sem ser o domingo que vem, no próximo, nós teremos então vamos começar esse projeto. Despertar com Deus, domingo de manhã, durante 1 mês, até o dia 5 de julho, vai ser nesse propósito, despertar com Deus. Você vai vir no mesmo horário que você vem, no dia 31, e durante todo o mês de maio. Você vai vir no mesmo horário. Que horas começa? 9 horas. Só que qual é a diferença? Você vai vir em jejum. Para esse propósito. E o nosso pastor, nós teremos um momento aqui no Primícias, em que o nosso pastor vai orar pelo nosso propósito. Você vai vir aqui, nós vamos orar, e nós acreditamos que Deus vai entregar bênçãos e projetos, e vai mudar a vida de muitas pessoas aqui, esse projeto. Por quê, pastor? Porque quando a gente se posiciona de uma maneira diferente na presença de Deus, as coisas mudam. É isso. Agora, o primeiro dia desse propósito que nós vamos fazer, coloca o próximo aí, que vai ser dia 31, sem ser o domingo que vem, que é o Cibete, no próximo, estará conosco para iniciar esse propósito aqui, o pastor Altair Germano. Quem conhece o pastor Altair Germano? Ele esteve aqui na festividade de homens, esteve aqui já em algumas festividades. O pastor Altair Germano vem de outro estado, e ele estará conosco no dia 31 de maio. Aí, olha só, qual vai ser o horário que nós vamos vir para cá? Às 9, dia 31, todo mês de maio. Sabe que dia que vai terminar? No dia 5 de julho. Só que no dia 5 de julho, nós vamos entregar o propósito. Só que no dia 5 de julho, nós não viremos às 9 horas, nós vamos vir às 5 da manhã. Não, teve gente que gostou, eu vou dizer de novo. Irmãos, no dia 5 de julho, nós vamos entregar o propósito. Aí nós vamos despertar com Deus mesmo. Nós vamos chegar aqui às 5 horas da manhã. E essa igreja vai estar repleta aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos fazer de 5 às 7. Quando terminar às 7 horas, nós vamos tomar um café da manhã e vamos para casa. E só vamos voltar às 18h45 para nós participarmos da ceia do Senhor. Porque nesse dia, nós teremos o dia abençoado, o dia livre. Nós vamos ter amanhã,
Vamos começar às 5 da manhã o nosso dia, vamos sair daqui umas 7 e pouco, depois do café da manhã, e vamos ter o dia com a família, e vamos vir à noite para participar da ceia do Senhor. Quem vai entrar com a gente nesse projeto? Em nome de Jesus. Deus vai mudar situações aqui, Deus vai mudar a história de muita gente. Você jovem, você irmão, você irmã que quer participar, quer colocar algo na presença do Senhor, então está aí uma oportunidade para nós nos posicionarmos diante de Deus num projeto Despertando com Deus. Amém? Mas é para os professores. Muito bem, abra sua Bíblia, por gentileza. Muito obrigado aí o pessoal da mídia, que tão rapidamente, tão prontamente já receberam ali, já colocaram para nós aí essa divulgação. Abra comigo, por gentileza, o texto bíblico em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Há algum tempo, ano passado, nós falamos sobre esse texto, mas foi uma outra mensagem, e hoje nós voltamos para ele com uma nova reflexão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Os irmãos podem sentar, os irmãos quiserem, podem sentar. Capítulo 19, versículo de número 9, nós vamos ler. Você me acompanha na leitura. E a palavra do Senhor, 1 Reis 19, verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão tentando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único crente que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, ó Elias, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Pai, nos colocamos diante de Ti e te pedimos: fale conosco, com a simplicidade e a profundidade que só o Senhor consegue alcançar. É o que te pedimos. Dependemos de Ti, por Jesus Cristo. Amém. Igreja querida, quando a gente pensa na vida de Elias, geralmente o evento mais falado e lembrado é o evento do confronto com os profetas de Baal, quando caiu fogo do céu no Monte Carmelo. Geralmente pensamos nessa manifestação extraordinária como a evidência máxima do poder de Deus na vida desse profeta. Mas é interessante que, ao observar a história de Elias, percebemos que a transformação mais profunda desse profeta não foi no auge dessa revelação espetacular, mas a maior experiência do profeta com Deus aconteceu no silêncio, aconteceu no deserto e aconteceu longe dos holofotes. O Carmelo foi sim um marco ministerial,
Carmelo é sem dúvida o lugar da notoriedade e do reconhecimento público. Mas a caverna, naquele deserto, foi o lugar de tratamento e o lugar de uma intimidade excepcional de Elias com Deus. E na prática, o Senhor me levou a essa reflexão, especialmente porque nós estamos cada vez mais vivendo aquilo que um filósofo chamado Debord chamou de a sociedade do espetáculo. Estamos cada vez mais voltados para aquilo que é espetacular, para aquilo que é reconhecido, para aquilo que é aplaudido, ou para aquilo que de alguma forma recebe o reconhecimento das pessoas. Mas a bem da verdade é que aquilo que é visível não sustenta aquilo que não se vê. Deus é extraordinário e faz tudo com muita precisão. Mas você já percebeu que quando Deus nos fez, Ele nos criou com corpo, Ele nos fez alma vivente, e ao fazer em nós essa dimensão do que é visto, e ao mesmo tempo, dentro de nós, a dimensão daquilo que é a alma, que não é visível, Deus está dizendo que tem coisas que é para a visibilidade, mas tem coisas que é para o secreto. A alma não foi feita para a visibilidade, é por isso que ela é invisível. A alma não foi feita para o espetáculo. A alma não foi feita para ser descortinada diante dos homens em redes sociais. O salmista entendeu muito bem isso, e é por essa razão que o salmista só descortinava a alma diante de Deus. Mas o que a gente faz? A gente ignora isso e vivemos uma sociedade em que a sensação que as pessoas têm é que elas só são vistas, ou que elas só existem quando elas são visualizadas. Eu disse há quase um ano eu disse isso aqui, que na modernidade, quando você duvidava de alguma coisa, um filósofo muito conhecido disse: se eu penso ou se eu duvido de alguma coisa, então eu sei que eu existo. Mas hoje nós não estamos mais na modernidade, aquela modernidade clássica em que o pensar é a certeza de que você existe. Hoje a sociedade mudou e as pessoas têm a sensação de que somente se elas forem curtidas, somente se elas tiverem seguidores, somente se elas aparecerem, somente se elas forem aplaudidas é que elas existem. Por essa razão que muitas vezes tanta gente fica chateada na igreja, quando faz uma coisa e não é reconhecida pelo pastor, quando faz alguma coisa e não é aplaudida pelas pessoas, porque nós estamos cada vez mais com sede de espetáculo, com sede de visibilidade, com sede de reconhecimento, quando na verdade existe um espaço na nossa vida que deve ser dedicado para a interioridade, para o momento que vai alimentar muito mais a sua alma do que aquelas curtidas que te deixam ansioso quando elas chegam e tocam o sinal de alerta no seu celular. E é isso que Elias vê. É isso que Elias vai aprender e viver. O texto de 1 Reis, capítulo 19, começa nos apresentando Elias com uma frustração terrível. Porque depois daquele espetáculo grande, talvez ele imaginasse que ele teria agora milhares de seguidores tentando e decididos entrar numa guerra por ele. Depois de ter feito tanto por tanta gente,
Eu acho que ele imaginou, agora, quando Jezabel mandou o recado para ele, que os profetas do Senhor iam se levantar para defender a causa dele, de Elias. Mas Elias se frustra porque ele está só. Ele se sente só. Aliás, ele não está só, mas ele se sente só. E sabe qual é grande parte da frustração de Elias? Eu não estou aqui fazendo conjecturas, porque eu não posso achar o que Elias sentiu. É o próprio Elias. Quem tem autoridade para dizer sobre a sua dor é a pessoa que a sente. Quem tem autoridade para interpretar o seu próprio sofrimento é quem o vive. Então, é o próprio Elias que diz a causa da sua frustração. Ele se sente só. Senhor, só restou eu por essa causa. Eu pensei que depois daquele milagre extraordinário ia surgir uma revolução, muita gente atrás de mim, muita gente me agradecendo. Mas é aí que está o problema. Às vezes, quando a gente vive demais para a visibilidade, a gente começa a depender muito da aprovação das pessoas. Isso começa a assumir um valor muito grande dentro de nós, e quando ele não aparece, a gente se frustra e fica triste e chateado, e pode chegar à beira de uma depressão ou tristeza profunda. Então, em nome de Jesus, vamos começar aplicando essa mensagem. Nós precisamos começar a depender menos das pessoas. Quando eu digo depender menos, não é ser egoísta, não é ser isolado, mas depender menos da aprovação das pessoas. Depender menos daquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, depender menos da aprovação das pessoas, depender menos dos aplausos, depender menos das curtidas, depender menos daquilo que vem da exterioridade. Nós precisamos começar a depender mais de Deus. Nós precisamos ser mais constantes e basear a nossa constância não naquilo que as pessoas avaliam, mas naquilo que Deus está dizendo sobre nós. E o que Deus faz com Elias? Deus tira Elias do lugar espetacular e de visibilidade e leva ele, ou conduz, permite que ele vá, porque claro, isso é uma iniciativa do próprio Elias, mas é Deus que o alimenta. De alguma forma, Deus o conduz para esse lugar, onde ele vai aprender lições no deserto e dentro de uma caverna. Eu acho interessante aqui, na Bíblia tudo é simbólico. Deserto é simbólico, caverna é simbólico. Caverna não tem janela. E caverna só tem uma porta. Por onde você entra, você tem que sair. Isso é profundamente existencial. O pastor Hélio falou, é igual o buraco de tatu. Pelo lugar que entra, tem que sair. Agora, olha o movimento e a dinâmica do que Elias vai aprender. E Deus faz isso. Elias não foi o único que foi levado para o deserto. Moisés foi preparado no deserto. Elias foi restaurado no deserto. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, esteve 40 dias no deserto. Paulo, antes de iniciar o seu ministério, esteve 3 anos no deserto da Arábia. Ele mesmo fala sobre isso. E antes de nos levar a um nível diferente de ministério, Deus também nos conduz para desertos. E olha, a primeira lição que Deus vai ensinar para Elias no deserto. Eu acho fantástico, pastor Hélio, porque a vida de Elias tem um rio no começo, um deserto no meio e um rio no final. O primeiro rio na vida de Elias é Querite. O último rio da vida de Elias é Jordão. Mas entre o Querite e o Jordão tem um deserto no meio. Agora olha que coisa extraordinária, porque o primeiro rio da vida de Elias, pastor Daniel, é o rio temporário. O último rio da vida de Elias é um rio perene. Mas cada um desses estágios da vida de Elias tem uma lição para ensinar para o próprio Elias e para nós. Por que o primeiro rio da vida de Elias seca?
para que Elias comece a aprender a primeira lição, a lição de depender do Senhor. Ninguém vai ser bem sucedido se não aprender essa lição básica na sua vida espiritual. Depois que o querite seca, Elias vai começar a ver milagres, porque só presencia milagres quem depende de Deus. Mas quando a gente fica muito detido, dependente do milagre, do extraordinário, da visibilidade, do aplauso, foi bom, que maravilhoso, que extraordinário, você se superou. Daquelas pessoas que muitas vezes estão perto de nós por aquilo que dependem de nós. Isso é uma outra coisa que eu não quero entrar aqui. Mas será que todas as pessoas que estão com você quando você está no palco é porque gostam de você? Ou é porque elas sabem que você tem algo a oferecer? E depois que o querite seca, aí você vê quem de fato está com você ou quem não está. Quem é amigo ou quem não é. E muitas vezes aquele que disse eu sou teu amigo, eu estou contigo, às vezes não é o teu amigo. Às vezes teu amigo vai ser uma viúvazinha, que Deus vai usar para abençoar a tua vida, que nunca esteve no palco para te aplaudir. Só quando a gente fica muito dependente de milagre, do extraordinário, do espetáculo, dos eventos, aí Deus faz um movimento simples com a gente. Deus tira a gente de cena, coloca no deserto. Aí agora a lição é outra. O querite é a lição da dependência, o deserto é a lição da comunhão. Porque às vezes a gente está no palco, a gente tem tempo para todo mundo e até para os eventos, mas a gente não tem tempo para Deus. Aí no deserto Deus ensina a gente, primeira pessoa que você tem que ter tempo é para mim, porque eu sou quem sustento a tua vida, e sou eu quem sustento você em pé. Aí no deserto a gente aprende que se a gente não depender, se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não sustenta ministério, a gente não sustenta vida, a gente não sustenta casamento, a gente não sustenta nada. Aí no deserto, Deus faz perguntas. Eu acho extraordinário, porque Deus faz algumas perguntas que desconcertam a gente. As perguntas, eu fico admirado. Como é que Deus faz perguntas para as respostas que Ele já sabe? Ele perguntou para Adão, ô Adão, onde estás? Ele tinha perdido Adão do mapa? Claro que não. O Elias, está fazendo o que aqui? Sabe, é claro, será que Deus não sabia o que tinha acontecido? É claro que sabia. Mas as perguntas que Deus faz, às vezes a resposta que a gente vai dar não é para Ele, é para a gente mesmo. Porque às vezes a gente faz coisas e a gente não para pensar o que a gente está vivendo, para refletir o estágio que a gente está enfrentando. O que eu acho mais incrível é que às vezes é no deserto, é na caverna que Deus revela nossas crises interiores. Tem deserto, gente, que não é falta de alimento, não é falta de emprego, não é falta de salário. Tem deserto que é crise interior. Tem deserto que é crise existencial. Às vezes o deserto é emocional. Às vezes o deserto está dentro da alma, não está fora. Mas aí Deus confronta o nosso orgulho no deserto, como Ele confrontou o de Elias. Ele faz uma pergunta simples: ô Elias, o que fazes aqui? Agora, olha a resposta de Elias: eu tenho sido zeloso, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, eu sou o único crente que sobrou nesse lugar. Sabe o que Elias faz? Ele mistura orgulho com dor, vitimismo. Ele se vê como o único fiel, a única alternativa. Ou como mais popularmente a gente costuma dizer no Brasil, que se for traduzido lá fora ninguém vai entender nada, a última bolacha do pacote. Se eu sair, acaba. Se não for eu, não tem mais ninguém.
E aí Deus trata a gente. Quando Ele tira a gente da visibilidade, coloca outro. E aí Ele vai, não que Ele nos descarta, Deus não faz isso, mas Deus vai tratar a gente. Mas aí Deus começa a mostrar para nós que nós somos únicos, sim. Nós somos especiais, sim. Mas nós não somos insubstituíveis. Nós temos a oportunidade de fazer algo na casa de Deus. Isso é um privilégio extraordinário. Eu não sei se você que tem essa oportunidade faz ideia do quão privilegiado eu sou e você é. Mas entenda, você não está fazendo favor para Deus. Entenda, você não está fazendo favor para o pastor. Entenda, você não está fazendo favor para a igreja. Entenda, você está sendo um privilegiado, porque Deus te colocou aí para você ser bênção na vida dos outros. E se não for você, Ele coloca outro. Para a gente entender que só há um que é insubstituível, que é o próprio Deus. Deus começa a confrontar a gente. Porque o sofrimento às vezes nos torna autocentrados. A frustração às vezes pode virar comiseração. A gente começa a prolongar a dor e ela começa a virar vitimismo. Senhor, só tem eu fiz a tua obra, e aí agora não tem mais ninguém comigo, eu estou sozinho, estou no deserto, estou sem vontade de fazer nada. E tem uma coisa, aquele teu projeto que o Senhor fez lá com Moisés, deu em nada. Moisés um dia falou assim, o Senhor disse para Moisés, eu vou destruir todo mundo e vou começar uma nação com você. Aí Moisés falou, Senhor, não faz isso. O que vão dizer do teu projeto? Aí, aquela nação virou um, só tem um. Deu em nada. Cadê tua nação? Cadê teu povo? Cadê os fiéis? Escute, Deus nunca fica sem os fiéis da terra. Quando você achar que não tem mais ninguém, Deus vai fazer surgir ao teu lado um exército. Quando você achar que está sozinho, Deus vai fazer surgir ao teu lado uma multidão de gente fiel. Quando você achar que está sozinho, Deus vai levantar pessoas que você não sabe de onde saiu, para dizer assim, ei, não é sobre você, é sobre o Deus que cuida de você e que te escolheu. Mas eu termino. O deserto nos ensina a ouvir a voz de Deus. Elias está nessa caverna, vem vento, vem terremoto, vem fogo. Aliás, ele estava treinado para ver Deus no fogo. Deus não está no fogo, Deus não está no terremoto, Deus não está no espetáculo. Aí sabe onde Deus está? No lugar mais improvável que você pensa. Mas antes de mostrar para Elias onde ele está, ele fala assim, Elias, sai da caverna. Vem para fora. Vem para fora. Eu acho extraordinário isso, porque antes de revelar a presença dele, o processo de Deus é de nos desencavernar, de nos tirar de nós mesmos. Antes de mandar Lázaro de novo para a vida, ele fala assim, ô Lázaro, vem para fora. Eu tenho vida nova para ti, vem para fora. Sai dessa tristeza, vem para fora. Sai desse vitimismo, vem para fora. Sai dessa angústia, vem para fora. Sai dessa amargura, vem para fora. Sai dessa situação de desespero, vem para fora. Tem presença de Deus te aguardando aqui fora. Tem ministério de Deus te aguardando aqui fora. Não fique achando que isso é a única solução da sua vida. Quem é a fonte da sua esperança é Deus. E sabe qual é a lição que Elias precisa aprender depois disso aqui? Depois do Querite, tem milagre. Mas depois do deserto, tem uma unção nova. Ô Elias, pega o vaso, vai ungir. Eu tenho pessoas para você ungir, eu tenho o teu ministério, Elias, não acabou nesse deserto, aliás, ele está começando aqui, agora Elias, é que você achava que tinha ascendido lá no Carmelo, não, você não ascende em montanha diante dos homens, você ascende quando você mergulha na presença de Deus.
A verdadeira ascensão não é do Carmelo. A verdadeira ascensão é quando ele sobe em carruagem celestial. Ninguém viu, a não ser uma só testemunha. Mas isso é que é verdadeira ascensão. Não é quando as pessoas aplaudem, mas é quando Deus diz assim: vem para cá. É quando Deus diz: eu estou te reconhecendo. É quando Deus diz assim: ei, não se preocupe. Não se preocupe. Se Deus tirar, escute o que eu vou te dizer. Se Deus tirar o espetáculo da tua vida, se Deus tirar qualquer uma das coisas que você ama na tua vida, escute, Deus pode até te levar para o deserto, mas depois do deserto tem uma unção nova para você, tem um ministério novo para você, tem uma graça nova para você, e Deus vai dizer que aquilo que você realmente precisa não depende dos outros, mas depende daquele que sustenta a tua alma, daquele que sustenta a tua família, daquele que sustenta o teu coração, daquele que sustenta a tua casa. Não se preocupe com sustento, não se preocupe com a multidão, não se preocupe com isso. Se preocupe em ser fiel àquele que te mantém em qualquer lugar. Pode ser que muitas pessoas te abandonem, mas tem um que não vai te abandonar. É aquele que te chamou, é aquele que te escolheu, é aquele que te sustenta no deserto, é aquele que te dá pão quando ninguém quer te dar nada, e é aquele que tira você no momento mais difícil da tua vida. E do lado de fora tem um abraço para você, tem um murmúrio suave, tem um murmúrio leve para te abraçar. E aí a Bíblia fala algo extraordinário. Elias saiu. A Bíblia não diz que ele sentiu a brisa. O normal é sentir a brisa. Quem aqui já foi na praia e sente aquela brisa batendo no rosto? Para quem tem cabelo, no cabelo. Quem não tem, na careca. Veja, agora, o normal não é ouvir brisa. Brisa a gente não ouve, brisa a gente sente. Não é assim? Só que a Bíblia diz que Elias agora está ouvindo a brisa. Você não entendeu ainda. Eu termino com essa frase. O nível de sensibilidade da tua intimidade com Deus vai ser tão grande que você vai ouvir Deus falar até no vento que encosta na folha da árvore da tua casa. É isso que eu profetizo sobre a tua casa, é isso que eu profetizo sobre a tua vida, e é isso que eu convoco para mim e para você. Momento de intimidade com Deus, momento de mais comunhão com Deus, momento de mais consagração para o Senhor. E é por isso que nós vamos começar esse projeto a partir do dia 31. Do dia 31, momento de comunhão, momento de intimidade. E eu quero ver se Satanás vai resistir diante das muralhas que nós vamos construir ao redor desta casa, ao redor da tua vida, ao redor da tua casa, ao redor da tua família. Se, como está sendo estudado na lição, se surgir Sambalat e Tobias, vai ter que cair em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós vamos vencer essa batalha. É no joelho, é no jejum, é na oração, e Deus vai conceder vida para esse povo e vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, muito bem. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A pergunta, eu não quero ser advogado de Elias não, mas onde é que estavam os 7.000 que não aparece? Que tem. Mas na hora de socorrer Elias, ninguém foi lá. Então, existe muito profeta, existe muito soldado escondido, que não aparece de jeito nenhum. Existe. Mas onde estão? Foi esse o questionamento de Elias, porque Elias fez aquele extraordinário trabalho no Monte Carmelo, não apareceu ninguém no outro dia, ele teve que correr sozinho. Ninguém foi lá para dizer: Elias, conta comigo, eu estou com você. Você vai correr, mas conta, eu estou do teu lado. Ninguém apareceu. E nessas horas não aparece mesmo não. Eles estão, mas aonde? É por isso que na hora da angústia é que nasce o irmão, que a Bíblia fala, né? Na hora da angústia nasce o irmão. E nessas horas a gente gosta de se esconder até para não se comprometer. Porque Elias era o quê? Elias era o camarada que estava odiado por Jezabel, a mulher pior da história de Israel. Tinha seguidores tinha muitos seguidores poderosos, ela era a mulher do rei. No entanto, quando Elias disse: eu só quero morrer, Deus tem 7.000. Elias devia ter perguntado para eles: mas onde eles estavam? Apareça na hora que teu amigo estiver na luta, para dizer assim: pelo menos conta comigo. Conta comigo para te ajudar. Essa é a função de quem está escondido, que existe, mas não aparece. Que Deus toque no seu coração.
que você comece a fazer. Ainda há tempo para você fazer isso, e é muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos para as classes? Deus abençoe. Então, 2 horas, as irmãs estão ensaiando aqui, e nós estamos reunidos aqui no salão ao lado. Pode ir para as classes, para as aulas.